Conhecemos o nosso palestrante Sérgio para o momento da palestra. Bem-vindo, Sérgio. Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus esteja e permaneça conosco agora e sempre. Vamos falar de um tema hoje bastante interessante para todos nós. Certamente alguns de nós conseguem lidar com isso melhor, esse tema de hoje. Outros talvez nem saibam que tem. E tem gente que sabe que tem e está tentando melhorar. Esse tema, ele é abordado no Evangelho de Jesus, ele é abordado, logicamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, ou seja, ele é de suma importância. Mas antes de entrar diretamente nele, eu gostaria de fazer algumas colocações, perguntando aos senhores, quais são as nossas principais características? Todos conseguem identificar bem as características que cada um tem? Por exemplo, somos pessoas felizes? Hoje é muito interessante. No início ela falou que nós vivemos no estado em que existe mais felicidade, somos mais felizes no país. Bom, mas todos aqui são felizes? Alguns são um pouquinho tristes? Todos são bons? Ou talvez alguns tenham algumas coisinhas que não são tão boas assim? São características que nós temos. Características que às vezes nós aprendemos elas durante muito tempo. Talvez até, certamente, antes dessa própria vida. São características que nos acompanham e nos tornam o que somos. Mesmo quando nós desejamos esconder um pouquinho dessas características, elas aparecem no partir do momento em que nós somos provocados. E uma delas que nós vamos falar hoje é uma coisa, inclusive, credenciada pela doutrina espírita como uma das duas grandes chagas da humanidade, que é o orgulho. Qual seria a outra chaga? O egoísmo. Mas hoje nós vamos nos ater mais ao orgulho e, logicamente, o contrário do orgulho, que seria a humildade. A gente pode pensar assim, poxa, mas eu não sou orgulhoso. Nós vamos tentar trazer algumas características. E dentro dessas características, nós vamos nos tentar encontrar com elas. E vamos perceber que talvez hoje tenhamos praticado algumas delas quase que inconscientemente. Porque nós somos seres sociais desde há muito tempo. E a partir do momento que nós nos relacionamos com outras pessoas, nós mostramos essas características habitualmente. E muitas vezes nós temos que nos esforçar para escondê-las. Mas é só ser um pouquinho mais cutucado, um pouquinho mais provocado que elas aparecem. E isso é uma coisa muito interessante porque nós podemos enganar a todos, menos a nós mesmos. E quando a gente fala de orgulho, é bem isso que acontece conosco. Exemplos de orgulho. Quando nós temos uma boa ação e nos vangloriamos daquilo, e nos sentimos uma autoestima elevada, nos sentimos confiantes, isso é orgulho também ou não? Sim. E é um orgulho interessante que ele é citado por Allan Kardec na Revista Espírita como o bom orgulho. Quando a gente faz algo bom e reconhece aquela coisa boa. E a gente às vezes fala assim, poxa, mas eu nem sabia que existia o bom orgulho. Sim, existe. E nós praticamos ele quase também inconscientemente. Mas não é esse bom orgulho que a doutrina espírita se refere. Ela se refere àquela outra parte, em que nós estamos muito mais familiarizados com ela. Quando nós colocamos alguma situação em que nós vemos em nós situações que nós não temos. Por exemplo, uma situação essa é quando nós cometemos algum equívoco na nossa vida. Alguém cometeu algum erro hoje? Nesse erro que cometeu, como é que agiu? Esse erro gerou uma consequência para alguém? Se gerou alguma consequência, como é que eu me portei? Se a gente simplesmente deixar aquilo passar, significa que esse erro foi introspectado para dentro de nós e virou hábito. E aí o problema acontece, porque nós vamos repetir. A partir do momento que a gente se equivoca ou erra mesmo, nós temos que ter humildade para reconhecer aquele erro. Porque se nós não tivermos isso, nós estaremos praticando o nosso orgulho. E isso é difícil de reconhecer. Porque ele vem justamente naquilo que nós temos de melhor em nós, que seria o nosso conhecimento.
Poxa, mas como é que eu pratico um erro desse? Não, eu não pratiquei esse erro. Eu não aceito críticas nesse sentido. A gente passa por isso constantemente. Quando uma pessoa identifica em nós um equívoco, fala, você está cometendo um equívoco nesse momento, e a gente fala, não, eu sou a pessoa perfeita, estou fazendo a coisa certinha. Tanto é que eu continuo fazendo ela, mas a pessoa se continua errando. E a gente continua fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e passa vidas, reencarna e continua fazendo, e vai embora. Até o momento que nós somos constrangidos a acertar. E essa situação de constrangimento, ela vem numa nova encarnação, quando nós não conseguimos mudar esse nosso hábito mal adquirido. E nós estamos aqui hoje reencarnados, muito provavelmente para isso. Cada oportunidade que nos é dada durante o dia, nós temos que aproveitar para fazer aquilo que o nosso irmão falou no comecinho, a reforma íntima. E a reforma íntima, onde que ela é feita? Lá fora? Aqui dentro. E quando ela é feita aqui dentro, ela muda os nossos hábitos. E ela é fácil? Não. Começa por aceitar que a gente erra. E aceitando que a gente erra, a gente vai aceitar uma pessoa falando para nós qual seria o melhor caminho, a melhor atitude a tomar. Uma dificuldade, por exemplo, é o perdão. Nós perdoamos facilmente. A gente aprende dentro de uma casa espírita que é necessário perdoar. Mas a gente ouve, às vezes, de uma maneira bastante dolorosa, espíritas falando, eu perdoei, mas eu não esqueci. Então você não perdoou. E a gente repete essa frase, infelizmente. A gente repete porque está dentro de nós. Imagina as pessoas perdoarem, mas ficarem lembrando de uma situação que lhes ofendeu. Que martírio é esse? E a gente sofre, mas parece que gosta. É engraçado. Tudo em nome do mau orgulho. E aí, quando a gente vai se deparar com uma situação nova, a gente fala, eu não posso continuar assim. Porque isso daqui está me fazendo mal. E está me fazendo mal no relacionamento com as pessoas com que eu amo. Porque eu continuo fazendo isso, as pessoas continuam identificando, continuam me alertando, e eu continuo fazendo. Quando é que vai parar essa roda? E aí, no momento que a gente percebe tudo isso, a gente fala, chega, basta. Mas até isso acontecer, nós temos que passar por um arrependimento. Nós temos que nos arrepender daquele erro. Ter aquele certo remorso que nos incomoda. E é muito interessante que a doutrina espírita nos fala isso de uma outra maneira. Se você se arrepende de um mal que você fez, porque a gente vai errar, você está começando a acertar. Mas você ainda comete um equívoco, mas você começa a se acertar. Porque este mal que você fez hoje, você já foi lembrado no tempo passado e foi inscrito na sua consciência que aquilo não é certo. Mas você não se lembrou, por alguma razão, por algum motivo, por algum interesse, você preferiu fazê-lo novamente. São as nossas tendências. Se a nossa tendência é mais forte que a nossa consciência, nós temos que trabalhar muito, muito, muito isso. E é uma coisa constante na nossa existência. E certamente tivemos muitas oportunidades hoje, talvez tenhamos mais alguma até o final da noite, certamente uma série dessas oportunidades amanhã. O arrependimento faz com que nós repensemos esses atos e consideremos em nós a possibilidade de mudança. Quando acontece, ótimo, eu me arrependo de ter feito, mas fica só por isso? Não. Nós temos que tentar corrigir o erro. E corrigir o erro, sim, se torna algo novo a ser feito. É uma atitude ativa, que nós temos que chegar e agir em cima daquilo que a gente errou. A gente fala, é fácil, né? Na teoria tudo é fácil, afinal de contas. Mas o problema é que a nossa vida não é uma teoria. A nossa vida é a nossa própria existência. E quando nós pensamos em colocar aquilo em prática, nós vamos nos deparar com os nossos maiores problemas. Ainda bem. Imagina se Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos colocasse distante dos nossos problemas. Quando é que a gente ia tentar corrigir? Nunca. Certa vez, fazendo uma exposição doutrinária, uma pessoa virou para mim e falou assim, poxa vida, como é que eu faço para Deus me dar paciência? Olhei para ela, senhora, Deus não dá paciência. Deus nos dá as provas de praticarmos a paciência. Aí ela nem imagina o que ela pensou, e nem quis que ela falasse, porque ela ia falar geralmente de uma família enorme, cara. Ela tem que ter paciência com as pessoas que estão perto. Nós não temos que ter paciência com pessoas que estão distantes. Nós temos que ter pessoas que convivem conosco. Porque se nem com elas tivermos, a gente não consegue mudar nada. E o nosso orgulho vai estar sempre na frente de qualquer atitude que devemos tomar. Se nós não conseguimos fazer nada disso, nós já estamos aprendendo. E lembrar de reforma íntima é aprender. É aprender as lições que nos são dadas. Por exemplo, existe aqui na casa hoje uma pessoa que chega na casa espírita pela primeira vez na vida? Aqui? Nenhuma. Todos nós podemos nos considerar já instruídos pelo Espiritismo, podemos? Todos nós já tivemos pelo menos 30 minutos de doutrina espírita na nossa vida, de evangelho na nossa vida.
Então nós somos pessoas que já fomos alertados de uma série de situações que nós vivemos, de várias maneiras diferentes. Não apenas de uma maneira, que seria uma coisa enfadonha, mas sim de diversas maneiras diferentes. Por uma linguagem de um jeito, uma linguagem de outro, um tema, uma abordagem, mas nós estamos sendo alertados. E alertar significa, olha, nós temos coisas a corrigir, porque senão simplesmente não estaríamos aqui. Estamos tendo essa oportunidade de estarmos reencarnados, sim. E num local que nos apresenta boas condições. Aproveitemos. Porque senão, quando nós voltarmos ao plano espiritual, nos será cobrado o que fizemos para melhorar. Todos nós temos um plano de reencarnação. E dentro desse plano de reencarnação, algumas mudanças são sugeridas. Se nós não fizermos ela, não tem problema. Voltamos ao plano espiritual, irão sugerir de novo. Nós voltamos para cá de novo, talvez algumas vezes. E se não fizermos essas mudanças, eles vão nos constranger, sem opção de fazer a mudança. E aí as situações podem ser um pouco diferentes da que temos. Esse nosso orgulho pode ser atacado de outra maneira, muito diferente. E aí nós vamos sentir na pele. Nós vamos sentir nas ações que nós estaremos sendo observados a fazer, que aquilo está nos prejudicando, na nossa visão. Porém, para o espírito não, ele sabe que aquilo é necessário. Muitas situações que passamos hoje são situações que podem doer na nossa carne, mas que para o espírito é uma coisa espetacular, porque ele está se mudando, se ele aproveitar. E ele aproveitar significa, eu reconheço que eu estou fazendo a coisa equivocada. Na casa espírita que eu frequento, me falaram disto. Na literatura que eu já li, também diz isso. Os exemplos que a vida me dá, também está aparecendo essas informações. Eu estou fazendo algo equivocado, eu tenho que mudar. E é uma atitude. Não dá para ser passivo e esperar que o mundo acontecer. Nós temos que fazer. Ainda mais uma situação que passamos hoje no país e no mundo, em que muitas coisas nos são exigidas, muitos comportamentos nos são exigidos para sermos bons, nada mais. Plantarmos a coisa boa onde estivermos, mas nós nos deixamos levar ainda por uma série de informações contrárias e contraditadas, que nos levam para sermos orgulhosos, para não reconhecermos talvez algum equívoco que tenhamos feito. Quando isso vai mudar? Vamos esperar o que ia acontecer. Vamos aproveitar enquanto estamos por aqui. Sim, porque um dia nós iremos voltar ao plano espiritual. Imagina nós retornando ao plano espiritual sem ter muita coisa a apresentar. Nós hoje vamos falar de uma parábola que Jesus fala, a parábola de Lázaro, o bom, o rico e o pobre, né? Fala de Lázaro, que é muito interessante também nesse sentido. Porque naquele instante ele nos ensina que mesmo nós estando em situações hoje um pouquinho privilegiadas, enquanto espírito nós podemos estar muito aquém do que gostaríamos de ser. Quando nós estamos numa situação financeira, monetária, física melhor, nós devemos ser justamente aquela pessoa que mais ajuda o nosso próximo. E sou eu que falo? Não, quem fala isso é o Cristo. Esse Cristo que vira para nós e fala, sejam humildes. Por que humildade? Humildade muitas vezes a gente pode reconhecer como uma certa fraqueza. É muito pelo contrário. Nós temos no Cristo o maior exemplo de humildade elevada. Aquela pessoa que sempre nos ensinou. E tanto nos ensinou que ele fala, para vocês serem humildes, nunca temam a verdade. Nunca se escondam da verdade. A verdade vai libertar. E essa libertação que nós todos devemos um dia alcançar, é aquela liberdade que nos dá tranquilidade e paz na nossa consciência. De termos feito o melhor possível. Equivocar faz parte, mas tentar também tem que ser uma prerrogativa antes de fazer qualquer outra escolha. Nós temos que tentar. E tentar é reconhecer que a verdade nunca vai ficar sempre escondida. E a partir do momento que essa verdade surge, nós temos que aprender com ela, mesmo sendo contra os nossos interesses. É um sinal de humildade. É um sinal que nos traz que nós estamos pouco a pouco mudando. Não tememos a verdade, aprendemos com as situações e quando nos surge a oportunidade, nós ajudamos o nosso próximo. Quando chegamos na casa espírita, nós chegamos como pessoas necessitadas do auxílio, não é? Chegando nessa casa espírita necessitando do auxílio, nós não entendemos o que tinha sido feito antes, às vezes durante muito tempo, nos possibilitando sermos recebidos por pessoas que passaram pelo mesmo estágio que nós estamos passando. E naquele momento são as pessoas que nos oferecem a ajuda. Ou se acham, as pessoas talvez pensam que nós já nascemos esclarecidos, nós nascemos espíritas, nós nascemos... Não. Todos nós nascemos simples e sem conhecimento. E pouco a pouco fomos adquirindo, reconhecendo a verdade, reconhecendo as lições que nos foram dadas, a ponto de hoje podermos ajudar o outro a também se reencontrar. É um caminho natural.
E quando isso é feito naturalmente, nada nos impede de continuarmos isso como hábito. E é um hábito extremamente bom, salutar. Não nos ofende em momento algum, não nos prejudica em instante algum. Ajudar o próximo, antes de tudo, ajudar nós próprios. E ajudar significa o que for oferecido a fazer, fazer. O lado contrário é nós tentarmos entender, antes de qualquer coisa, o nosso interesse para ali poder fazer algo. E aí não é interessante. Porque o nosso interesse, às vezes, não é a melhor situação a se tomar. Porém, a partir do momento que você deseja servir e não vê consequências, apenas faz, você vai ver que você, na sua humildade, nesse ato de humildade seu, de aceitar o que lhe é colocado, você está se elevando. É uma elevação que muitas vezes nós nem reconhecemos direito. Que a gente fala assim, poxa, mas enquanto espírito eu me elevo, mas eu estou numa situação financeira, estou numa situação corporal, material, um tanto complicada. Como é que isso funciona? São provas. E essas provas nos são dadas para nós justamente exercermos as nossas condições ou de orgulho ou de humildade. O orgulho, principalmente, que é a dificuldade material, nos coloca muitas vezes em situações de exposição que nós não pudemos imaginar. Às vezes pedindo ajuda àquela pessoa que a gente não gosta, ou então a gente se submetendo a situações um tanto constrangedoras, mas que para o nosso espírito acaba sendo uma coisa que vai nos ajudar bastante, porque num segundo momento nós vamos nos lembrar disso. E a passagem que eu estava me referindo de Lázaro, o rico e o Lázaro, acho que todos vocês já devem ter ouvido falar dela. É uma passagem muito interessante. Ela começa falando de um mendigo que mendigava perto da casa de uma pessoa de muitas posses. E essa pessoa de muitas posses, ela não ajudava o mendigo em nada. Inclusive, deixava a pessoa numa situação bastante constrangedora. Inclusive, o Evangelho de Lucas fala bem isso, dizendo que essa pessoa até sofria ataques, vamos dizer assim, de cachorros, provavelmente passava na rua. Muito constrangedora. E o rico, vendo aquilo, não ajudava a pessoa. Num determinado momento, tanto o mendigo quanto o rico desencarnam. Nesse momento que eles desencarnam, o rico, tanto quanto o mendigo, eles são levados ao conhecido como Hades, que seria o plano espiritual, descrito na Bíblia. E nesse Hades eles falam justamente de como os dois estavam lá. O pobre, que expiou prontamente as suas faltas, estava numa situação mais equilibrada, mais tranquila, mais serena. O rico, por não ter bem aproveitado essa situação, estava atormentado. Palavras ditas pelo próprio Evangelho. Esse atormentado, essa tranquilidade, os dois se reencontram. Um pede ajuda para o outro. E nesse pedido de auxílio, se interfere, diz o pai Abraão, dizendo que mesmo se quisesse, um ajudar o outro não ia conseguir. A distância é muito grande entre uma coisa e outra. A distância entre o orgulho e a humildade é imensa. E naquele momento a gente percebe que o ensinamento do Cristo nessa parábola veio para nós nos dias de hoje. Quantas oportunidades tivemos já de ajudar o nosso próximo? Não interessa fazer isso. E quando a gente faz isso, a gente desperdiça. E desperdiçar, no plano espiritual, às vezes tem um pouquinho de paciência com a gente, nos dá nova oportunidade, nos dá outra, nos coloca na mesma família que nós já estamos vindo algumas encarnações, nos mostra algumas situações que, olha, tenham só um pouquinho de paciência para lidar com essa situação toda, e a gente não consegue. A gente ainda está firme naquela nossa intenção de estarmos sempre corretos. E essa passagem de Lázaro e o rico nos fala bem isso. Se nós não aproveitarmos as situações que nos são dadas nesta encarnação, não há problema. Nós teremos elas novamente em outra situação. Talvez não iguais. Muitas vezes mais complexas. E mais complexas ao ponto de nós não conseguirmos suportá-la com tranquilidade e serenidade. Então vamos aproveitar o que nós temos hoje e vamos aproveitar todo o ensinamento que nos é dado para bem mudar esse nosso problema crônico que é o nosso orgulho. Uma das duas grandes chagas da humanidade. Quando nós conseguimos adiantar um pouquinho isso, não precisa resolver tudo nessa, é mais difícil, não é? Mas adiantar um pouquinho, começar a pensar um pouquinho, nós vamos começar a ter aquela paz de espírito. Essa paz de espírito ela é nos trazida numa questão do livro dos Espíritos, que o Espírito indica para nós. Se vocês fizeram a coisa correta o dia todo, deitem à noite e façam uma retrospectiva de como foi o dia de vocês. Quem conseguir dormir tranquilinho, está ótimo. Fez a coisa que podia fazer. Normalmente a gente dá uma escorregadinha e fica pensando, poxa, eu podia ter feito melhor. Não tem problema. Amanhã terá um novo dia, e esse novo dia será uma nova oportunidade. Vamos buscar fazer. É necessário, é possível e tem que ser, pelo menos, tentado. Quando a gente conseguir fazer isso, se tornar um hábito, a humildade substituiu o nosso orgulho.
aquela grande diferença ela começa cada vez a ficar menor, 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 e num determinado momento nós vamos ser humildes naturalmente. Não aquela humildade que a gente esconde, não. Aquela humildade que as pessoas percebem em nós que nós somos pessoas boas. Simplesmente pessoas boas. Pessoas que não têm uma segunda intenção. Pessoas que, acontecendo o que for que acontecer, nós seremos sempre as mesmas pessoas. Pessoas que nós podemos confiar. Pessoas que a gente pode chegar, pedir uma orientação e teremos sempre uma boa palavra. Sabemos que não haverá uma segunda intenção naquilo. E não havendo a segunda intenção, nós estaremos com o nosso coração aberto. E como é bom viver assim. Como é bom ter aquela paz dentro de nós mesmos. Ter pessoas boas ao nosso redor. Ter pessoas que nos ajudam. Ter pessoas que estendem a mão. E num determinado momento, essas pessoas seremos nós. E aí a gente percebe que esse ciclo já é descrito no livro dos Espíritos. Quando ele nos fala, é uma linha, é uma corrente em que cada elo é composto por cada pessoa. O que está mais avançado, o que está mais esclarecido, ajuda o que vem embaixo, assim sucessivamente. Nós somos parte desse elo. Só que quando nós colocamos o nosso orgulho na frente da nossa atitude, esse elo ele é interrompido. E esse elo interrompido, a corrente não se parte, mas nós somos substituídos por outra pessoa. E a oportunidade passa. Se nós não queremos deixar que a oportunidade dessa encarnação passe pelos nossos dedos, comecemos a praticar a humildade. E praticar a humildade em tudo. Não sermos aquela pessoa falso, modesto. Não precisa nada disso. Mas começarmos a ter aquela reforma íntima nas nossas ações, nos nossos pensamentos. E são os pensamentos que são a coisa que acontece mais interessante, porque no pensamento a gente não consegue esconder. Os bons espíritos conseguem perceber em nós os bons pensamentos, e os espíritos inferiores também. Quando percebem em nós que os pensamentos estão contrários à nossa ação, eles vão nos fustigar, como devem ter nos fustigado hoje várias vezes. Vendo que nós estamos conseguindo mudar através do nosso esforço, por que eu vou continuar incomodando ele? Eu me afasto e vou incomodar outro. E a gente começa então a sentir os efeitos de uma atitude boa repercutirem em nosso próprio favor. Isso é natural. Só que a gente, inclusive, deixa de desperdiçar algumas dessas atitudes por não acreditar naquilo que está acontecendo. É muito interessante porque as pessoas perguntam para a gente assim, vocês são espíritas? Fala, por que eu sou espírita? Porque as atitudes mudam. Não é que não tem carteirinha, não tem nada escrito na testa. A atitude muda. E a atitude mudando, nós mudamos o mundo que está ao nosso redor. Se as nossas atitudes forem egoístas, forem orgulhosas, como é que eu vou mudar alguma coisa? Como é que eu vou conseguir alterar para melhor uma situação que eu esteja vivendo? Como é que eu vou conseguir ser feliz? E tornar essa felicidade um hábito nosso? Como é que eu vou acordar de manhã e agradecer por mais um dia? Como é que eu vou chegar à noite e falar, poxa, eu posso ter cometido algum equívoco, mas eu estou aprendendo, amanhã eu vou tentar acertar e vou acertar. Outra, aquela situação não foi muito boa, mas eu vou tentar chegar lá amanhã e corrigir ela de novo. Não é chegar amanhã e pegar a pessoa que hoje deu muito ver, chegar assim e falar, olha, me desculpa dar um abraço e beijo. Não, isso é falsidade. Mas chegar naquela pessoa, dirigir um bom olhar e ver qual é a reação. E a reação começa a nos mostrar as próximas ações. E essas ações às vezes podem demorar um dia, uma semana, um mês, um dia ela acontece. E quando ela acontece é muito bom. A satisfação é ótima. Essa recompensa ela aparece. E ela aparece às vezes não do lado material, mas ela aparece naquela paz de coração, aquele momento que fala assim, você conseguiu, você é capaz. Vamos dar outras oportunidades para você mudar outras coisas a partir de então. E aí começam essas novas mudanças, começa essa evolução do nosso ser. Você não precisa mais passar por essa dificuldade. Você não precisa mais ser constrangido a renascer dessa maneira. Você já pode galgar outras providências. Você já pode alcançar outros objetivos. Depende apenas da gente. E quando depende da gente, quando está nas nossas mãos, nós temos que fazer. Não podemos reclamar apenas de tudo aquilo que nos está sendo dado. Poxa vida, nós estamos tendo oportunidades magníficas. Mas por que reclamar delas? Por que a gente tem que sempre desdenhar de uma situação que pode nos mudar? Não gostei disso, não vou fazer nada. Ali está a chance. E para aceitar isso, é necessária humildade. Nós não conhecemos todos os desígnios de Deus, mas aqueles que estão na nossa vida, nós vivemos eles. E vivendo o desígnio divino na nossa vida, nós temos só que cumprir aquilo que nos está sendo oferecido. Não é muita coisa, não é difícil, é necessário. E sendo necessário, cabe a nós fazer. Quando fazemos, novas provas surgirão. Situações diferentes, melhores, novas oportunidades ao nosso redor, e assim nós vamos evoluindo. Até o ponto em que não precisarmos mais reencarnar. Porque a vida é um reencarne de uma situação que não foi resolvida lá atrás e que está tendo sido resolvida agora. Por exemplo, vocês conhecem a história da mudança
do tema reencarnação para ressurreição dentro da Bíblia, o que aconteceu no concílio de Constantinopla em 533, que um grande imperador da época, e sua esposa, uma pessoa escravocrata, inclusive bastante tirana, ela não imaginava a situação de voltar de uma maneira diferente do que ela estava naquele momento. E ela impôs à igreja, naquele instante, que fosse mudado, nada mais nada menos do que a palavra reencarnação, que já era admitida, inclusive no próprio Evangelho, é descrito várias passagens de Jesus falando da reencarnação, fala a palavra ressurreição. Porque ela era tão orgulhosa que ela não imaginava, não aceitava voltar como uma pessoa diferente do que ela era. E tem muita gente que é assim, que chega no plano espiritual, permanece idêntico ao que era aqui. E os espíritos nos falam, mudem para o bem de vocês. E a gente não muda. A gente continua, vai indo. E a luz enorme se abre. E a gente não consegue visualizá-la. André Luiz, no filme Nosso Lar, diz bem isto. Todos devem ter assistido. Quando ele, lá no dito umbral, não conseguia reconhecer o bom espírito ao seu lado. Mas, em um determinado momento, ele se fez humilde, deixou o seu orgulho de lado e conseguiu ver a ajuda espiritual que estava ali há muito tempo. Nós estamos numa situação parecida. Precisamos do auxílio, precisamos da orientação, que está ao nosso lado com as mãos estendidas e nós não percebemos, pelo nosso orgulho. Vamos deixar isso um pouco de lado. Vamos começar a olhar para o nosso próximo como aquele nosso grande companheiro de viagem, nosso grande companheiro de vida. Seja lá quem for, mesmo aquela pessoa que nós ainda não conseguimos entender bem as suas atribuições à nossa existência. E quando nós conseguimos entender a função dessa pessoa ao nosso lado, nós vamos perceber também que nós temos uma grande função na vida dessa pessoa. E se nós conseguimos entender tudo isso, a vida dos dois será muito melhor e muito mais fácil. E quando a nossa irmã fala que nós vamos nos reconhecer no mundo espiritual pelo olhar, também nessa situação ela irá acontecer. Nós vamos chegar no plano espiritual, vamos reencontrar um algoz e vamos olhar para ele e falar, você não é mais um algoz. Hoje você é uma pessoa que caminha comigo. Me ajudou a me mudar, me ajudou a ser melhor. Eu lhe agradeço por isso. Ou voltar novamente para uma nova reencarnação, vivendo tudo aquilo novamente, o que não é nada bom. A humildade é uma das maiores virtudes do ser. É a virtude que nós temos que ter em todos os instantes. E para saber essa humildade ser parte da nossa existência, nós temos que aceitar o ensinamento do Cristo, que em todas as suas atitudes, em todos os seus pensamentos, em todos os seus comportamentos, nos mostrou a humildade, acima de qualquer outra ação. E sendo humilde, certamente o benefício será de todos ao nosso redor, mas principalmente de nós próprios. Muita paz a todos. Vamos nos aquietar, nos ajeitar para as vibrações finais e, em sequência, o passe.